Universo Diverso, com Luciana Neri. Assistência social, política pública de direito. Uma política pública, para quem não sabe, é uma ação, uma decisão ou um programa que é implementada aí pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, para tratar de questões de interesse público, como saúde, educação, lazer, com o objetivo de melhorar a vida do cidadão ou promover o bem-estar. Para falar sobre a inter-relação entre a assistência social e as políticas públicas, nós convidamos Joeni Pires. Ela é servidora pública do município de Vitória da Conquista, graduada em Serviço Social e pós-graduada em Antropologia Social e Serviço Social e Comunidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Joeni. Bem, Luciana, queria agradecer você pela oportunidade, pelo espaço, E dizer para você que estou muito feliz, agradecer os ouvintes que nos ouvem, a população de Vitória da Conquista, o meio rural a qual eu faço parte, e dizer que nós vamos aqui, nesse bate-papo, levar um pouquinho da profissão de serviço social para as pessoas que não conhecem ainda, que têm interesse ou curiosidade em saber. Essa profissão, serviço social, começou quando e para quê, Joeni? O serviço social, ele teve o seu início lá para as décadas de 1930. E hoje o serviço social é definido como uma profissão centrada na promoção de igualdade e na justiça social. Também uma política econômica, O profissional que atua nesse serviço é o assistente social. Ele trabalha nas relações entre sujeitos sociais, bem como na interação entre Estado e sujeito, trabalhando as vertentes do conhecimento e suas intervenções, pautadas sempre no compromisso e com a classe trabalhadora, e também o seu código de ética, que lhe permite trabalhar com justiça, equidade e igualdade. Joeni, e quais são os objetivos das políticas de assistência social? Bem, hoje um dos principais objetivos da política de assistência social é trabalhar na defesa e na garantia dos direitos sociais, que visa viabilizar as melhorias das condições de vida dos usuários no enfrentamento da desigualdade e acesso às políticas sociais, tanto econômica, ambiental e cultural. Como é que isso ocorre na prática? Quando a gente se depara com essa palavra enfrentamento e desigualdade, a gente faz uma reflexão que, nós observamos que a questão do desemprego no Brasil ainda é alto e, muitas pessoas ainda não têm o direito de ter 3 refeições diárias, não tem local para morar, não tem condição de estudar. Então, essa desigualdade, muitas vezes atrelada a outras situações, acaba por vulnerabilizar as famílias que a gente atende. Ela tem que ser trabalhada de alguma forma. E a política pública ela tem que dar uma resposta para o anseio dessas famílias que nos procuram, desses indivíduos. E dar esse tipo de resposta é uma função da área de assistência social? Um dos principais objetivos hoje da assistência social e do assistente social enquanto profissão é trabalhar essas condições de desigualdade, é fortalecer aquele indivíduo, aquela família que está dentro do seu território, pode ser no território urbano, pode ser no território rural. Como é que o assistente social pode fazer isso? No território urbano, a gente pode estar captando essas famílias para cursos de capacitação, para o retorno do mercado de trabalho, ver a condição educacional, voltar a estudar, ver a possibilidade de voltar para um EJA, a educação de jovens e adultos, e até mesmo a educação do ensino médio, ensino fundamental, que muitos ainda, por alguma situação, a defasagem hoje escolar ela é muito grande, mas a gente entende que é por causa de uma vulnerabilidade que essas famílias têm e elas necessitam, sobreviver, e muitas vezes elas sobrevivem abandonando a escola porque necessitam do trabalho. Em suma, o assistente social incentiva o desenvolvimento e a garantia de direitos, não só
relacionadas ao trabalho e à parte econômica, mas também à educação e a novas possibilidades. É necessário trabalhar todas essas condições, então a assistência tem esse papel de estar trabalhando essas situações junto à família, orientando, e formulando estratégia para que essas famílias ela busquem sua autonomia econômica, mas que também ela busque também uma melhor educação para que no futuro ela possa de fato ser um cidadão crítico, realista daquilo que ele quer para a sua vida e para a sociedade. Então, um dos objetivos principais é a questão do enfrentamento às desigualdades, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Quais são os benefícios para essa garantia de direito que o profissional tem que fazer, tem que executar? Bem, a assistência social hoje no Brasil, ela ainda enfrenta alguns entraves, alguns desafios que se faz necessário ressaltar aqui, principalmente na questão governamental. É a questão dos repasses federais, estaduais e municipais. Quando não acontece de forma regular, isso impacta diretamente nos serviços da ponta. Os serviços prestados pelo assistente social, eles estão ligados a serviços de apoio, orientação, encaminhamento para outros serviços, enfim, a garantia de direitos. Esses desafios que você apontou não tem a ver com assistência social ser muitas vezes confundida com o assistencialismo? Você pode explicar a diferença entre um e outro? Antigamente, na década de 30, existia a questão do assistencialismo. Ele era pautado nas questões religiosas, era representado pela Igreja Católica e pelas representantes, mulheres de prefeitos, de governadores, até mesmo as mulheres dos presidentes. Então, assim, eles desempenhavam esse papel de ajuda para as famílias vulneráveis, as famílias que se encontravam em pobreza ou extrema pobreza. Hoje, a política de assistência social, regulamentada por lei, ela é uma política que garante ao cidadão o seu direito. Não um direito assistencialista, mas um direito reverberado para aquilo que ele procura. E como é que a gente percebe esse direito, Joani? Todo o território do seu município, o bairro que você mora, hoje tem um equipamento ou uma unidade socioassistencial, que pode ser os CRAS, pode ser os CREAS. Havendo a necessidade de um cadastro de Bolsa Família, uma urna funerária, um benefício de prestação continuada, que é um BPC, que é para a pessoa com mais de 65 anos, que não pode se aposentar pelo INSS, ele recebe um benefício de um salário mínimo. Outra situação são situações de calamidade, de catástrofes naturais. Aqui em Vitória da Conquista nós tivemos um exemplo de alguns anos atrás, que foi a questão da chuva, que muitas famílias ficaram desabrigadas. Então, elas procuraram os serviços de referência dos seus bairros, dos seus territórios, para realizar um cadastro, e o papel do assistente social é assistir essas famílias, orientar de forma assertiva para que esse direito seja cumprido de fato como está estabelecido na lei. Então, isso é direito assistencial e não assistencialismo. Joani, como se tornar um profissional da assistência social? A primeira orientação para que você venha a ser um profissional da assistência social é cursar uma graduação em serviço social. Então, para você trabalhar como assistente social, você tem que cursar essa graduação de serviço social. O curso de serviço social ele tem uma duração de 4 anos. Você faz a faculdade, se forma em serviço social. E não pode ser qualquer curso, não é verdade? Uma outra orientação é você procurar uma instituição que seja reconhecida pelo MEC. Isso é muito importante, pois toda e qualquer profissão que é reconhecida pelo MEC, ela é regulamentada. Então, assim como médico, advogado, que tem a sua profissão regulamentada, a de assistente social não é diferente. Quais são as possibilidades de atuação desse profissional? Hoje o profissional de serviço social ele pode ocupar ou trabalhar em qualquer programa. Aí, como exemplo de programa, a gente fala aqui do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, do Garantia Safra, do programa de erradicação de trabalho infantil, entre outros. Cite um exemplo aí do que o profissional da assistência social faz nesses programas. No Bolsa Família ele vai realizar visitas, vai analisar o perfil da família para ver se a renda per capita dá ela a condição de receber o benefício do programa do Bolsa Família.
E no programa de erradicação do trabalho infantil? Ele atua nessa área na perspectiva de prevenção, com grupos, orientações e notificando alguma situação de trabalho infantil para o órgão competente, principalmente para o Bolsa Família, porque ele tem um enunciadozinho que quando a família tem uma criança que se encontra, um adolescente de trabalho infantil, o assistente social tem que notificar o programa para que a família seja trabalhada. E na saúde, Joani, o que ele faz no hospital? Ele vai acolher as demandas dos usuários que estão ali, dos assistidos, dos pacientes e ver qual é a necessidade. É uma necessidade de encaminhamento para um outro serviço, necessita fazer um exame e às vezes a família ali não tem condição, ele vai buscar meios para que aquele direito seja estabelecido, é uma cirurgia, é uma transferência para um outro estado, é uma situação ali de uma campanha que precisa ser publicizada. Ou seja, numa instituição de saúde, esse profissional vai assistir o paciente e seus familiares na garantia dos direitos. Vamos continuar falando sobre os espaços de atuação desse profissional? O mais comum de atuação é nas prefeituras, mas eles podem também estar atuando em associações, entidades assistenciais, sistema de saúde, empresas, sindicatos, sistemas previdenciários, ONGs, centro comunitário e de justiça também. Você falou de empresas. O que faz um profissional de serviço social dentro de uma empresa, Joani? Ele trabalha nas organizações educativas dentro da empresa, junto aos seus colaboradores, assiste os trabalhadores nas questões de saúde, direitos trabalhistas, segurança do trabalho e bem-estar. Então, a sua função dentro do mercado de trabalho empresarial é facilitar as condições tanto de saúde quanto trabalhista e o bem-estar do seu colaborador, fortalecendo a autonomia dos seus colaboradores, trabalhando junto para que tanto o trabalhador quanto a empresa cresçam nessa perspectiva, mas observando sempre as questões do direito trabalhista, que isso é muito importante. Muito obrigada, Joani.